Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, como vocês me conhecem, eu me chamo Marcos Fábio, sou membro da assistência apostólica. Estamos vendo nesse tempo que pastorei algumas formações voltadas um pouco para o combate da evasão. Nossa última formação nós vimos que o pastor deixa as 99 ovelhas para buscar uma. Aprofundamos um pouco esse tema. E hoje nós queremos aprofundar um outro tema, ainda ligado a isso, que nos auxilie também a combater a evasão nos nossos grupos de oração. Em 2015, a assistência apostólica realizou um retiro orientado. Há uns 3 anos nós orientamos retiros na assistência apostólica, e um desses anos específicos, se não me engano, em 2015, nós realizamos em algumas missões estratégicas da comunidade uma pesquisa para tentar entender os motivos e as causas da evasão na nossa obra. Mais ou menos 12 missões preencheram pesquisas sobre evasão. Os pastores durante o retiro respondiam essas perguntas e nós depois fizemos um estudo em cima desses dados. Levantamos alguns pontos importantes que até hoje nos auxiliam a entender, porque de fato é um pouco complexo as causas da evasão, mas está muito ligado ao pastoreio, isso é um fato. E até hoje esses dados nos auxiliam muito, muito mesmo. Assim, de vez em quando eu vou lá olhar essa pesquisa porque ela é interessante. A gente quis entender, a gente quis que os pastores respondessem um questionário, e lá tinha várias perguntas sobre o grupo de oração, sobre o caminho da paz, sobre as ovelhas que evadiram, e muitas outras coisas. No entanto, nessa pesquisa, a gente fez um levantamento de alguns pontos que fizeram a ovelha permanecer no grupo de oração. A ovelha se perdeu por algum motivo. Eu costumo dizer que as pessoas, elas não se perdem da noite para o dia. A ovelha não evade da noite para o dia. Como eu falei na formação anterior, existe um processo que acontece dentro da pessoa, dentro da ovelha, dentro do jovem, do casal, dentro do adulto, do idoso. Existe um processo que acontece dentro antes da pessoa evadir. E um processo às vezes silencioso, que se o pastor ele não estiver muito atento a isso, se ele não estiver muito próximo à ovelha, ele vai deixar passar despercebido, e a ovelha ela vai deixar o redil. Por isso que é muito importante um pastor próximo, um pastoreio próximo das ovelhas. Não um pastoreio que cumpre a simples obrigação de se fazer presente no grupo de oração, no horário, que eu acho que isso é o básico do pastoreio, estar presente ali no grupo de oração, se esforçar para ter esse compromisso, mas coisas que vão além disso, um olhar que somente o pastor pode ter sobre a ovelha, um olhar de quem é próximo, de quem conhece e de quem pode fazer algo por ela, porque acima de tudo isso, nós recebemos de Deus uma autoridade espiritual sobre as nossas ovelhas. Nós recebemos de Deus uma unção particular sobre a vida das nossas ovelhas. No que diz respeito aos desafios da sua ovelha, Deus te deu uma graça para isso. No que diz respeito às lutas que acontecem dentro da sua ovelha, no interior da tua ovelha, Deus te deu uma graça para isso. Então é muito importante o pastor estar atento à ovelha. É muito importante o pastor conhecer a ovelha. Então esses recursos que nós vamos falar aqui, que fizeram a ovelha permanecer no grupo de oração, não são recursos inventados da nossa cabeça, da minha, da Gabriela, da assistência apostólica, mas são recursos que nós escutamos dos pastores, das ovelhas, da obra, sobre os motivos pelos quais as ovelhas permaneceram no grupo de oração, ok? É muito importante a gente ficar atento a essa formação, porque nós teremos uma reunião de núcleo orientada e esses pontos são importantes para nós, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto da pesquisa, que dizia que as ovelhas permaneceram
na obra por esse motivo, e era um motivo assim, o mais expressivo de todos, né? Eu vou dizer os outros motivos, mas esse motivo, ele diz respeito a 59% do motivo. Dentre os motivos que as ovelhas permaneceram, esse alcançou 59%. E esse motivo é o acompanhamento pessoal. O primeiro recurso que nós temos para combater a evasão é o acompanhamento pessoal das nossas ovelhas. As ovelhas que saíram do grupo de oração, elas saíram geralmente por não serem acompanhadas. Isso é uma grande dor. É uma grande dor. Esse é um recurso que nós temos dentro da nossa vocação, que é o acompanhamento. E de fato esse recurso faz com que a ovelha permaneça. Porque no acompanhamento pessoal, nós ajudamos a ovelha a se desenvolver, nós ajudamos a ovelha a viver as suas lutas, nós ajudamos as nossas ovelhas a encontrar um sentido nas suas lutas, nós ajudamos as nossas ovelhas a viver o novo, a deixar o velho. Então o acompanhamento pessoal é um recurso dos mais importantes. Existe um recurso mais importante que não ficou ali no top da porcentagem, mas o acompanhamento pessoal é o lugar onde nós, de um certo modo, auxiliamos a ovelha, né? Onde nós entramos no coração da ovelha, lançamos luz sobre a ovelha, né? Lançamos a luz do Espírito, né? Nos abrimos com o dom do discernimento dos Espíritos, com o dom de sabedoria, de ciência, e ali nós adentramos na vida da ovelha e fazemos aquele trabalho de oleiro, onde nós vamos fazendo com que a obra nova aconteça e nós vamos ajudando as ovelhas a darem respostas. É muito ruim para a ovelha viver um caminho sozinha, né? Um caminho de solidão. As ovelhas evadiram. Por que o acompanhamento pessoal é uma das causas mais importantes que fizeram a ovelha permanecer, né? Na pesquisa, pelo menos. Porque as ovelhas, elas se sentem só e evadem. As ovelhas que permaneceram, elas não se sentiram só. Elas se sentiram acompanhadas. Elas se sentiram conduzidas. Elas se sentiram orientadas para algum caminho. Por isso a importância do acompanhamento pessoal. E esse recurso aqui, o pastor deve utilizar, vai exigir dele organização. Marcos Fábio, o meu grupo de oração tem 20 pessoas, hoje eu estou sozinho. Claro, você tem hoje um desafio, de fato um desafio ter 20 pessoas para acompanhar o grupo de oração. Mas a gente pode também criar recursos, nós podemos nos organizar, nós podemos programar o nosso mês e programar os nossos acompanhamentos. Se eu tenho todo sábado para acompanhar e tenho 20 ovelhas, se eu acompanho 4 ovelhas a cada sábado, já foram 16. Se aquele mês tem 5 sábados, eu vou conseguir acompanhar as minhas ovelhas mensalmente. Se eu tenho 2 dias na semana para acompanhar, ou tenho ali um horário no seu grupo, a questão é nos organizarmos. De fato, um pastor ter 20 ovelhas é muito. O ideal para nós é termos um pastor para cada 10 ovelhas, né? Um pastor para acompanhar 10 ovelhas, porque 10 ovelhas no mês é suficiente. É uma dor para mim ver pastores que têm 5 ovelhas para acompanhar e não acompanham. É uma dor ver que existem obras por aí, pastoreio, que o pastor tem 2 ovelhas para acompanhar. Às vezes é um homem ou uma mulher no grupo, às vezes tem mais mulheres, então aquela pastora mulher acompanha 10 e o pastor homem acompanha 3 e não são acompanhados. Gente, isso é de sentar e chorar, né? De sentar e chorar. Perguntar ao pastor por que não acompanha. Eu hoje estou em missão, eu toco mais de perto essa realidade. Pastores que não acompanham as ovelhas, né? Ovelhas que às vezes me procuram, eu não estou sendo acompanhado. Isso é uma dor, né? E não é porque não quer ser acompanhado, é porque de fato os pastores não acompanham as ovelhas, né? E se o acompanhamento pessoal é um dos motivos pelos quais a ovelha permanece, é um motivo da pesquisa que é mais relevante, a gente pode afirmar então que as ovelhas evadem também porque não são acompanhadas pelos pastores, né? E eu te pergunto, como está a dimensão do acompanhamento pessoal das tuas ovelhas? Você tem acompanhado, meus irmãos? Nós recebemos uma missão de Deus. Não é do seu coordenador de pastoreio que está aí
se matando, te cobrando, que está já até um pouco desanimado de tanto falar esse assunto. Mas é um assunto que diz respeito a uma missão que Deus te confiou, né? Que de um certo modo Ele te confia e espera e quer de você isso hoje. O acompanhamento pessoal das ovelhas, né? O acompanhamento pessoal mensal das ovelhas, mensal. Você quer ser acompanhado mensalmente? Você é pastor. Você quer ser acompanhado mensalmente pelo seu formador pessoal, pelo seu acompanhador vocacional, pelo seu pastor, ou sei lá quem te acompanha, o acompanhador pessoal que você tem. Você quer ser acompanhado mensalmente? Você sente falta disso? Porque também tem que ser um valor para você o acompanhamento pessoal. É um valor na sua vida pessoal ser acompanhado, porque se é, deve ser um valor também para você acompanhar as suas ovelhas. Acompanhar as suas ovelhas mensalmente, se dedicar a isso, se dedicar ao pastoreio pessoal e próximo, acompanhamento aquele pastoreio mais próximo. Se a ovelha não quer ser acompanhada, isso aí é outro problema que a gente vai ter outra questão para resolver, a gente vai ter outra solução para isso. A gente vai utilizar meios informais para se aproximar, para conquistar, para ganhar a confiança da ovelha, para tentar ganhar a confiança dela, mas precisa acompanhar. Nós precisamos acompanhar as nossas ovelhas. Diga para a pessoa do seu lado: você precisa acompanhar as suas ovelhas. Você precisa acompanhar as suas ovelhas. É uma coisa de se questionar. É uma coisa de ter que parar e fazer uma revisão de vida. Nós podemos estar comprometendo a vida das nossas ovelhas porque não acompanhamos. Então, o primeiro recurso que nós temos para que as ovelhas permaneçam no nosso grupo de oração e não evadam é o acompanhamento pessoal. Esse foi o ponto número 1 da pesquisa. O ponto número 2 da pesquisa dizia que as ovelhas, elas permaneceram porque elas tinham um engajamento. As ovelhas permaneceram na obra porque eram engajadas. Ou seja, não me recordo aqui, mas uma outra parte da pesquisa dizia que 70% mais ou menos das ovelhas que evadiram não tinham ministério. Em torno de 70%, eu não me lembro ao certo o dado, mas em torno de 70% das ovelhas que saíram, que evadiram da obra, elas não tinham engajamento, não tinham ministério, não tinham serviço. Primeiro, porque existe pastor que retém a ovelha, existe pastor que não quer dar ministério porque ele acha que porque ele é o pronto, o perfeito, a ovelha tem que estar perfeitinha para servir, não pode ter pecado, não pode ter problema, não pode ter, então não tem lugar na obra para a ovelha servir, porque ela é uma imaturazinha problemática. Tem um lugar para ela servir na obra, né? Tem um lugar para ela servir para crescer e para você ir ajudando a ovelha a trabalhar as questões dela. Mas o engajamento, de fato, ele gera um sentido de pertença à obra, um sentido de pertença à comunidade. Olhe para a sua vida. O ministério lhe deu um sentido de pertença a pastores que mais pareciam ovelhas evadidas do que outra coisa, que ao serem acreditadas ingressaram no pastoreio, ressuscitaram. Você pode ser um caso desse, de uma ovelha que era flutuante, que era periférica, que faltava pra caramba, e que de repente o pastor acreditou, começou a acompanhar, colocou no pastoreio e hoje está aí dando frutos. Vamos engajar as nossas ovelhas. Ovelhas engajadas tendem a não evadir, tendem a não deixar a obra, seja lá onde for, serve de seminário, num celeiro do pastoreio, cura e aconselhamento, onde for, mas dê um serviço à sua ovelha. Pastores do Querigma, deem um serviço à ovelha de vocês. Engajem na evangelização, engajem na lanchonete, engajem, sei lá, onde for. Peça para limpar o Shalom, engaje na limpeza, invente um serviço com o seu grupo de oração na fase Querigma, ensine agora as ovelhas a servirem. Lá também dizia, nessa pesquisa, que as ovelhas elas evadiram a sua maioria na fase Querigma.
A fase que mais existe evasão na obra Shalom é a fase querigma, que é a fase basilar, que é a fase dos fundamentos do caminho da paz, que é um itinerário espiritual. A fase querigma é a fase onde a pessoa está começando, está criando as bases de serviço às ovelhas na fase querigma. Invente, vá na livraria, invente um serviço para ela, peça ao coordenador da livraria: olha, eu quero um serviço para minha ovelha aqui, semanalmente, para ela servir na obra, para ela se sentir parte. Varrer o Shalom parece uma besteira. Não varro o Shalom, não varro nem a minha casa. Vou pedir para minha ovelha varrer o Shalom, também não varre nem a casa dela. Mas quando a gente varre o Shalom, a gente se sente parte. Aquilo é meu, aquilo é meu. Peça para a sua ovelha ajudar a varrer o Shalom, né? Peça para a sua ovelha ajudar a ter um olhar sobre a casa, sobre o centro, sobre a obra que é nossa. Coloque a sua ovelha dentro dessa dinâmica, porque quando eu me engajo e quando eu me sinto parte daquilo e eu contribuo e eu oferto a minha vida, eu me sinto mais família. Aí está o segredo, porque o engajamento foi o segundo ponto aqui da pesquisa. Quando eu oferto a minha vida por algo, aquele algo pelo qual eu oferto a minha vida, agrega um valor em mim. A obra Shalom agrega um valor na vida da ovelha, porque a ovelha começa a ofertar a vida pela obra Shalom. Quando a ovelha começa a ofertar a vida ali, o grupo de oração se agrega mais valor do grupo de oração na vida dela. O grupo de oração tem mais valor para ela, porque ela começa a dar vida pela obra, pelo grupo. Ela começa a ver que é importante o grupo, é importante servir, é importante seguir a Cristo, servindo, ofertando a vida, rezando no grupo. A ovelha vai crescendo no espírito de família, na pertença. Ovelhas que se sentem pertença e que fazem a experiência do ser família por meio do engajamento na obra Shalom, elas não evadem. Elas lutam, elas sofrem lutas, elas sofrem escárnios, elas sofrem a cruz, sofrem o pecado, mas elas ficam, porque elas se sentem em casa, se sentem família, se sentem no lugar delas. Então o engajamento é um ponto importantíssimo também, para que a ovelha permaneça. Primeiro ponto, acompanhamento pessoal. Segundo ponto, engajamento. Então, o terceiro ponto que fizeram as ovelhas permanecerem no grupo de oração foi o seguinte: lá na pesquisa dizia que as ovelhas permaneceram porque os pastores entraram na vida das ovelhas. As ovelhas permaneceram no grupo de oração porque os pastores entraram na vida das ovelhas. E o que é isso, entrar na vida das ovelhas? Entraram na vida não somente naquilo que era o grupo de oração, o centro, aquelas 2 horinhas, mas ele entrou na vida. Ele visitava a ovelha na casa dela. Pastores que se interessavam pela vida da ovelha, pela faculdade, pelo curso, que conviviam formalmente com as ovelhas, que promovia convivências, né? Que promovia coisas legais. Então, os pastores, eles foram além daquela estrutura ordinária e formal do grupo de oração, e eles utilizaram outros recursos para entrar na vida da ovelha, né? Chamava para sair, para conversar nos momentos difíceis, estava perto, nos momentos de dor, ia até o encontro da ovelha, hospital, doença, nascimento de um filho novo, velório de algum ente querido da ovelha. Então os pastores, de um certo modo, eles entraram na vida da ovelha. Eles não cumpriram aquelas obrigações ordinárias somente, do acompanhamento, do grupo de oração, da formação, mas eles foram além. Eles entraram na vida da ovelha. Então as ovelhas, elas permaneceram porque elas se sentiram
meio que acolhidas, mas elas sentiram que o pastor, ele tinha um interesse pela vida dela, né? Que o pastor, ele se preocupava, que o pastor, ele a pastoreava não somente quando ele estava no grupo de oração, mas ela podia contar com ele toda a sua vida. Pastores presentes em momentos de formatura, pastores que foram presentes no processo de namoro e discernimento da ovelha, e por isso se tornaram padrinhos, se tornaram próximos. Então, pastores que foram além, né? E que entraram na vida das ovelhas. Isso aqui é um ponto 3, né? O terceiro ponto da pesquisa mais importante, mas eu também diria que isso é uma grande virtude do pastor. O pastor que vai além daquilo que é formal e ordinário e entra na vida da ovelha. Isso de fato é uma virtude, isso é um dom, isso é uma graça, né? Que de fato exige às vezes até um sacrifício, principalmente para aquelas ovelhas que não querem, ovelhas mais fechadas, inseguras, ovelhas desacostumadas a terem pessoas interessadas na sua vida, né? Um interesse desinteressado, né? No sentido de que é gratuito, de que é por amor, de que é porque Deus te confiou essa missão. Então, é muito bom ver um pastor que tem essa virtude de entrar na vida da ovelha além do grupo de oração. Isso de fato é uma virtude. E isso também é um motivo pelo qual as ovelhas permanecem no grupo de oração, né? Pastores que entraram na vida das ovelhas e por isso as mesmas permaneceram na obra e no grupo de oração. Com certeza deve ter alguém que entrou na tua vida, um pastor, alguém que acreditou também em você, que entrou, que foi além, né? Que quebrou protocolos algumas vezes para poder ser pastor, ser essa expressão do amor e da misericórdia de Deus, né? Pastores que às vezes vão ao encontro das ovelhas onde elas estão, na droga, no presídio, né? Ovelhas que foram presas e o pastor não as abandona, mas o pastor ele a visita na cela, né? Pastores que sabem que as ovelhas se drogam naquele ponto X da cidade e que às vezes vai buscar a ovelha lá. Pastores que vão até o bar buscar ovelhas que estão embriagadas. Então, pastores que vão além, né? Pastores, inclusive, que nessas situações têm até o reconhecimento da família. A família que corre atrás do pastor para que ele auxilie a ovelha e não a perca, né? Então, é muito interessante ver pastores que têm essa virtude de entrar na vida da ovelha e de ir além daquilo que é o grupo de oração, daquilo que é ordinário, porque o extraordinário faz parte do ordinário da vida do pastor, né? Aquilo que é extraordinário na sua missão, porque a ovelha não tem hora, não tem tempo, a ovelha não tem um momento, não, a ovelha quer toda hora, todo instante. Então, é muito bom ver essa virtude também nos pastores. O quarto ponto, então o primeiro ponto, acompanhamento pessoal. O segundo ponto, o engajamento. O terceiro ponto, os pastores que entraram na vida das ovelhas, né? Ter entrado na vida das ovelhas foi um ponto que fez com que as ovelhas permanecessem. O quarto ponto da pesquisa, e que para mim também é um dos mais importantes, eu estou falando na hora da pesquisa, mas esse para mim é um dos pontos mais importantes, porque é o ponto da vida de oração. As ovelhas permaneceram porque tinham vida de oração. Isso aqui para mim eu poderia ler numa ótica do pastoreio de outro modo. Eu poderia ler ovelhas que permaneceram porque os pastores ensinaram a rezar. Ovelhas que permaneceram porque nos momentos difíceis os pastores ensinaram as ovelhas a procurar o Santíssimo Sacramento, ensinaram as ovelhas a estarem prostradas diante do Santíssimo. Permaneceram pela vida de oração porque os pastores ensinaram as ovelhas a serem íntimas de Deus, a serem amigas de Deus, a rezarem, a fazerem estudo bíblico, a fazer oração pessoal. Pastores que dedicaram momentos a ovelhas que não sabiam o que era estudo bíblico, que não rezavam. Pastores que sentaram com a ovelha para fazer com ela o estudo bíblico, para que ela aprendesse a fazer. Pastores que marcavam a adoração e chamavam as ovelhas para irem junto, né? Eu vou rezar de tal hora até tal hora no Shalom, vamos também rezar comigo, vamos ficar na capela rezando. Pastores que levaram as ovelhas
para a intimidade com Deus e ensinaram as ovelhas a fazerem isso. Ovelhas que às vezes não sabiam onde procurar, onde chorar, onde viver a sua dor, e os pastores ensinaram a ovelha a viverem essa dor na capela, a passar momentos difíceis na capela, a chorarem as perdas na capela, a chorarem pelo velho, pelo pecado na capela. Então, muito interessante ver que ovelhas permaneceram na obra porque tinham vida de oração, e tinham vida de oração porque os pastores ensinaram. Os pastores ensinaram as ovelhas a rezarem. Os pastores eram para as ovelhas uma referência de vida de oração, de intimidade com Deus. Com eles elas aprenderam a rezar e por isso elas permaneceram na obra. Porque Deus, na intimidade com Deus, nesse caminho de intimidade que elas aprenderam com você, pastor, elas puderam permanecer na obra. Porque Deus foi dando respostas, Deus foi dando consolo, Deus foi dando direções, Deus foi consolando, Deus foi podando também, Deus foi fazendo as ovelhas abrirem mão do velho. Muito interessante ver também que ovelhas que permaneceram porque rezavam, são ovelhas que permaneceram porque foram abrindo mão do velho, à medida que Deus ia apresentando um novo. Então, muito interessante ver também esse ponto 4, que ovelhas permaneceram por causa da vida de oração, que aprenderam a rezar, mas também porque contaram com a intercessão do pastor, contaram com a intercessão daquele que as pastoreavam, tanto ensinando a rezar, mas também as pastoreavam e as pastoreiam, por meio da intercessão, com a oração. Muito bom ver ovelhas que aprenderam a rezar com o pastor. Eu aprendi a rezar com pastores que eu tive, com autoridades que eu tive, que me ensinaram a rezar, que me ensinaram a fazer um estudo bíblico bem, que me ensinaram o que era leitura, o que era contemplação. Eu lembro que eu dizia assim, eu vou ter contemplação, toda vida que eu fizer estudo bíblico, eu vou chegar na contemplação bem, rápido, Não, vamos aqui, tem dia que vai ser assim, tem dia que vai ser mais fácil, tem dia que a gente vai ficar na meditação, tem dia... Então, pastores que ensinaram a ovelha a rezar. Eu me sinto muito agraciado de ter sido como ovelha ensinado a rezar pelos meus pastores e pelas minhas autoridades, que me ensinaram a piedade quando eu não tinha, ou quando eu estava disperso, Marcos Fábio, você precisa ser mais piedoso. Marcos Fábio, você precisa ter mais piedade na sua oração, ainda que seja uma simples oração, mas faça com piedade, com amor, com zelo. Então, pastores que ensinam isso às ovelhas, como isso é belo também, como isso é agradável a Deus. Pastores que ensinam as ovelhas, no fundo, o amor esponsal. Pastores que, no fundo, ensinam as ovelhas o amor esponsal, e por isso elas permanecem. E por isso elas a todos se dispõem. Então, o quarto ponto, que para mim é um dos mais importantes, é a vida de oração. Pastores que ensinaram as ovelhas também a vida de oração, e por isso a intimidade com a Virgem Maria, o terço, ovelhas que não sabiam nem rezar o terço, contemplar os mistérios. Os pastores ensinaram essas ovelhas a viver isso, a rezar o terço, a intimidade com Maria. Então isso é um dos pontos também. O quinto ponto, e um dos últimos, que fizeram as ovelhas permanecerem, foram as ovelhas que foram inseridas no seio da comunidade. Uma coisa interessante nessa pesquisa, que também eu fui entendendo ouvindo alguns pastores e ouvindo algumas ovelhas também, a comunidade ela tem um ritmo na obra muito particular, muito diferente. A gente tem um caminho muito próprio nosso, diferente de outros movimentos. Então, a ovelha, quando chega, tudo é muito novidade para ela, tudo é muito novo, tudo é muito diferente. Tudo encanta e assusta, tudo atrai e dá medo, assim, é um misto de sentimento que a ovelha vai tendo. E que esse último ponto é um pouco isso, as ovelhas elas permaneceram porque foram inseridas no seio da comunidade. Elas entenderam o que é a comunidade. Os pastores inseriram a ovelha naquilo que é o carisma. Elas não somente bebiam do caminho da paz, que é o carisma,
e do grupo de oração, mas elas iam sendo inseridas, elas iam aprendendo o que é a comunidade, elas iam aprendendo o que é o carisma, o que é a vocação, o que é a comunidade de vida, o que é a comunidade de aliança, o que é a obra, o que é ser ovelha, né? Tem ovelha que precisa ser ensinada o que é ovelha dentro da comunidade. Ovelhas que os pastores trouxeram para perto, na comunidade de aliança, na comunidade de vida, né? Pastores ovelhas que são convidadas a estarem na oração comunitária da célula, a estarem na oração comunitária da comunidade de vida, né? Então, ovelhas que são inseridas na comunidade, que compreendem aquilo que é o carisma, elas tendem a permanecer também dentro da obra. Ovelhas acreditadas, ovelhas confiadas, ovelhas a quem a gente pode contar e pedir as coisas, mas ovelhas que foram sendo inseridas aos poucos naquilo que é a comunidade, no histórico, ovelhas que os pastores foram vendo crescer e deram os escritos para ler. Lê aqui os escritos, né? Bora começar lendo o Amor Esponsal, depois ler Obra Nova, a gente partilha depois no acompanhamento, lê dessa vez Profissionalização e a gente partilha no acompanhamento. Pastores que foram inserindo a ovelha dentro da comunidade. Para mim também é uma grande dúvida, pastores que não inserem a ovelha dentro do ritmo da comunidade, pastores que não têm comunhão com o ritmo da obra, que marcam coisas que chocam com o calendário, que chocam com a coordenação apostólica, que chocam com o ritmo da missão. Não. Se vai ter encontro geral da obra, vamos estar presente. Se vai ter um evento, vamos todos juntos. Se vai ter vigília, vamos participar da vigília. Pastores que inserem a ovelha, que levam a ovelha para o ritmo da comunidade. Então, nós temos esses 5 motivos principais. Nós teremos muito mais motivos. Eu quis elencar esses 5 principais: acompanhamento pessoal, engajamento, entrar na vida da ovelha, vida de oração e inserir as ovelhas no seio da comunidade. A gente tem muitos outros, e você com certeza tem muitos outros motivos para que as ovelhas permaneçam. Na próxima reunião de núcleo do nosso ministério, nós vamos precisar avaliar um pouco esses pontos do nosso grupo de oração. Nós vamos precisar parar e refletir um pouco como anda o nosso grupo de oração e como andam esses motivos no nosso grupo de oração. Nós teremos um outro vídeo orientando a reunião de núcleo, mas esses 5 pontos serão importantes para nós, para combatermos a evasão, para que as ovelhas permaneçam. O último ponto, que não é da pesquisa, mas que é um ponto que eu queria também dizer que é um recurso que nós temos para que as ovelhas permaneçam, são os nossos instrumentos de controle que nós temos. Que instrumento de controle é esse que nós temos? A frequência. Nós podemos fazer com que as ovelhas permaneçam no grupo de oração por meio desses instrumentos de controle que nós temos. A ovelha falta uma vez, o que é que nossos pastores devemos fazer? Está nem aí, não sei. A ovelha falta no grupo de oração, nós devemos ligar, entrar em contato, saber o que aconteceu com a ovelha, se ela está bem, se aconteceu alguma coisa, dizer que está esperando ela no próximo dia. Nós temos instrumentos de controle da frequência, os dados. Não vamos mais assistir a evasão na obra Shalom. Queria que o Moisés estivesse gravando isso aqui para vocês, dar uma pausa aqui nesse vídeo, encaixar o vídeo do Moisés dizendo que nós não vamos mais assistir a evasão da nossa obra acontecer como pastores. Nós temos recursos para que as ovelhas permaneçam. Nós temos recursos para combater a evasão. Nós temos recursos para que as ovelhas cresçam e permaneçam no seguimento a Cristo. Nós não vamos mais assistir à evasão da nossa obra. Quais os recursos que você tem no pastoreio para que essa evasão não aconteça? O que você pode fazer para aquela ovelha que está evadida há 2 meses e você nunca ligou, nunca mandou uma mensagem no WhatsApp? Antigamente a comunicação era uma coisa meio difícil, telefone, crédito, celular e tal. Hoje é tão fácil a comunicação.
Tão fácil, tão fácil. Então, quais os recursos que você tem para que as ovelhas permaneçam? E quais os recursos que você tem para trazer de volta as ovelhas que estão perdidas? Para que elas voltem e permaneçam. É ir na casa da ovelha, é marcar uma convivência, é marcar um lazer, é marcar uma convivência informal com fulano e cicrano, no restaurante, na lanchonete, no McDonald's, no Burger King, no rodízio de pizza, com comida. Como? Qual recurso você vai utilizar? Utilize recursos informais. Recursos informais, use a sua criatividade. Se fosse um amigo seu, se fosse um filho seu, acho que essa é a pergunta. Se fosse um filho seu, o que você faria para não perdê-lo agora? O que você faria para trazê-lo de volta para casa, para que ele se sentisse em casa e à vontade? Então, nós precisamos avaliar a nossa vida enquanto pastores, esses 5 pontos principais, como eles andam no nosso grupo de oração e no nosso pastoreio, para que nós possamos crescer nesse combate à evasão, para que nós possamos fazer que as ovelhas permaneçam e sigam a Cristo, e cresçam, tá bom? Então Deus abençoe vocês, né? Nós vamos partilhar um pouco agora esses pontos na nossa vida, esses 5 pontos. Eu queria que você partilhasse de 2 em 2 com o pastor do teu lado, mas também que durante essa semana você fizesse uma avaliação desses pontos pessoal e do seu grupo de oração. Nós também faremos uma avaliação na reunião de núcleo com o nosso núcleo desses pontos e faremos um plano de ação em cima disso. Deus abençoe. Shalom.